Prova de equilíbrio estático. Peça para o sujeito ficar na posição natural dos seus pés, o mais próximo que for possível. Alguns instantes os braços caídos ao longo do corpo, alguns instantes nessa situação, e observe se há oscilações do tronco. Fecha os olhos, a pessoa fecha os olhos, experimente aguardar 30 segundos com o sujeito de olhos fechados para ver se aparecem oscilações. Se não aparecerem oscilações, particularmente se não aparecerem oscilações que produzam risco de queda, você está autorizado a fazer a prova completa, que é aproximar bem um pé do outro até a ponta lá dos artelhos, grudadinho, desfazendo o polígono de sustentação. Novamente você vai observar se há oscilações do tronco para um lado, para o outro, para frente ou para trás, olhos abertos. Depois de alguns instantes, não muitos, você examina agora se há oscilações de olhos fechados. E aqui sugere-se observação por pelo menos 30 segundos, que é o tempo que se espera que a informação visual se desvaneça da informação que o tronco cerebral dispõe para mandar para o cerebelo. Se a pessoa novamente não oscilou, não houve quedas, risco de queda, você daí pode fazer mais uma prova mais avançada, mais deficitária, que é o pé ante pé, o equilíbrio em tandem, encostando a ponta do pé de trás na ponta do calcanhar do pé da frente e aguardando agora se esse equilíbrio sustentado apenas numa dimensão, na linha, se sustenta sem oscilações, olhos abertos e olhos fechados. O resultado é descritivo. O que pode acontecer na prova de equilíbrio estático? Pode acontecer queda sistematicamente unilateral ou oscilações sistematicamente unilaterais, que vão aparecer como algo assim, na verdade, o tronco inteiro oscilando para um lado. Eu estou exagerando, a pessoa em geral se segura, se alarma com a possibilidade de queda e abre a perna do lado. Mas você vai notar o que? Um padrão sistemático de queda para um lado, para o lado esquerdo, no caso aqui. Essa ocorrência sugere ou uma lesão de hemisfério cerebelar ou uma lesão do sistema do equilíbrio, ou dos canais semicirculares ou do sistema vestibular unilateral. Como distinguir uma coisa da outra? Não é muito difícil fazê-lo se tiver aparente a seguinte situação. Você pede para a pessoa ficar de olho assim, com os pés bem juntos, olhos abertos, ela oscila um pouco, mas ela tende a oscilar sempre mais para cá. Você fecha os olhos, ela oscila para um lado, que é o lado esquerdo, no caso. Aí, se você oferecer para essa pessoa segurança suficiente, portanto, algumas pessoas ao redor, ou, algum apoio que ela perceba existir, você pede para ela continuar de olhos fechados. Você está vendo que ela caiu para aquele lado. Você vai virar a posição da cabeça e vai observar se o padrão de queda muda. Não mudou, olhando para o lado direito, e não mudou, mexendo a cabeça para o lado esquerdo. Lembrem-se, de olhos fechados. Nesse caso, o que fica sugerido para você é que a causa do desequilíbrio que faz a pessoa cair para a esquerda é uma causa motora, uma eferência, porque não houve nenhuma diferença no padrão de queda, o fato de você movimentar a cabeça e, portanto, a informação nos sistemas vestibulares da posição da cabeça no espaço. Provavelmente, então, realmente é uma lesão do hemisfério cerebelar do mesmo lado do padrão da queda. A segunda alternativa é a pessoa que tem essa queda sistemática para um lado, ela de olhos fechados, ela cai para este lado, você mantém ela de olhos fechados e agora, de novo, movimenta a cabeça para um lado e o padrão de queda muda, ela começa a cair para frente. Aí você muda a cabeça, vira o rosto para o outro lado e aí o padrão de queda muda, fica para trás. Aqui fica evidente que o padrão de queda depende da posição da cabeça no espaço e, portanto, deve ser uma doença do sistema vestibular ou de percepção da cabeça no espaço.
Segundo achado que a prova de equilíbrio estático pode detectar é uma queda indiferente, quer dizer, tendência à queda ou oscilações para qualquer lado. Então a pessoa, tanto na sua posição natural, se já for muito grave o desequilíbrio que ela tiver, né? Ou seja, quando vocês juntarem bem os pés dela, portanto piorarem um pouquinho a prova, e aí aparece para qualquer lado, para a direita, para trás, para frente, para a esquerda. Nesse caso, você deve pensar em duas alternativas. Ou essa pessoa tem uma doença do vermes cerebelar, que é a estrutura do cerebelo mais arcaica e responsável pela eferência, pela coordenação e sinergismo da musculatura paravertebral, e aí ela não tem, essa pessoa fica com oscilações para quaisquer lados, ou ela tem essas oscilações para quaisquer lados, em geral associado ao fato da pessoa não poder olhar para baixo, né? Você está pedindo para ela ficar de olhos fechados, e aí ela oscila para qualquer lado, decorrente da perda da aferência proprioceptiva, numa doença que vai afetar os dois membros inferiores. A aferência proprioceptiva se dá através de nervos sensitivos periféricos e do funículo posterior na medula vertebral até chegar no tronco cerebral. Né? Então, são duas alternativas. Ou é uma ataxia sensitiva, que está produzindo esse padrão de queda para qualquer lado, ou uma doença do verme cerebelar. Prova da marcha. Você vai pedir para a pessoa que está sendo examinada que caminhe espontaneamente uns 10 passos numa direção, depois noutra direção, até que você fique satisfeito com a espontaneidade da marcha. Habitualmente o início é um pouco truncado por receio, hesitação, né? Um pouco de vergonha de estar sendo observado. Então deixa a pessoa caminhar, peça para ela caminhar o suficiente até que você se sinta seguro da sua interpretação. Eu vou começar agora. Então eu começo caminhando para lá. De repente você diz, pode voltar, né? Volta, vira-se, volta. Né? Pode ir mais uma vez, Dona Laura. Dona Laura vira. O que você deve observar? Se o pé esquerdo fica ao mesmo tempo aproximadamente que o direito no solo, e se há movimentos espontâneos associados, que são os movimentos dos braços, e se o giro de 180 graus está harmonioso, adequado e é espontâneo, involuntário. Agora as provas de marcha deficitárias, aquelas que procuram déficits que não foram percebidos na marcha espontânea. Caminhada na ponta dos pés. Observe se o calcanhar é elevado igualmente à esquerda e à direita. Essa prova visa a força da panturrilha ou do gastrocnêmio, uma força distal. Segundo a prova deficitária, também busca uma força distal, que é a força dos tibiais anteriores. Você vai pedir para a pessoa caminhar só sobre os calcanhares. Veja se ela é capaz de levantar a ponta dos pés simetricamente à esquerda e à direita. A terceira prova, a terceira marcha deficitária é a marcha do pé ante pé. Você vai pedir para a pessoa caminhar encostando a ponta do pé, que está no chão, na ponta do calcanhar do próximo pé. Vejam se ela caminha então numa linha, pé ante pé ou tandem. É uma prova para ver se ela tem equilíbrio suficiente para caminhar dessa maneira. Existem outras provas de marcha deficitária, mas essas três são as mais importantes. Marcha piramidal. Na marcha piramidal, a pessoa vai ter manifestações de lesão da via córtico-espinal ou piramidal. É uma via muito longa e é uma via que pode ser frequentemente lesada de forma unilateral. Daí porque uma marcha, em geral, assimétrica. Nessa marcha, a pessoa vai manifestar uma postura do lado doente antigravitacional. É uma postura assumida pela falta da via piramidal por estruturas hierarquicamente inferiores e que foram determinadas para lidar com a gravidade como um inimigo. Então, o que faz a postura antigravitacional? É uma postura de quem não tem a via piramidal.
A via piramidal que nós temos foi feita para nos tornar ágeis, para a gente poder sair correndo, né? Se movimentar sem, eu estou fazendo gesticulação aqui, se movimentar sem se desequilibrar, sem cair, né? Sem cair rapidamente. Neste caso, se eu não tenho a via piramidal, se eu lesei a minha via piramidal do hemisfério esquerdo, eu vou ter manifestação do lado direito de um braço que vai tender a ficar em flexão e adução no corpo. Para quê? Para que eu me mantenha dentro do meu equilíbrio, dentro da minha área de equilíbrio, não me desequilibre tirando o braço de perto de mim, e vai manter a perna do lado direito estendida. Por que estendida? Porque quando eu dobro uma perna, ó, eu estou me colocando num desafio antigravitacional. Agora eu só tenho uma perna para não cair, né? Para não ser puxada pela gravidade. Bom, sem a via piramidal, isso aqui fica meio que impedido, fica impossibilitado. Então a pessoa fica com a perna estendida para não cair, para ficar de pé, e com o braço fletido para não sair, né, do seu ponto de equilíbrio. Como é que fica essa caminhada então? A caminhada piramidal é uma caminhada em que a perna está estendida, não vai poder dobrar o joelho para ir para frente, então a pessoa, para ir para frente sem raspar o pé no chão, ela faz uma báscula. Ela faz a báscula do quadril. Levanta o quadril para a perna ir para o lado, girar para o lado assim, e ela poder prosseguir, caminhar para frente. Tá? Estão vendo? É uma báscula. Então, essa marcha é a marcha piramidal unilateral ou marcha de Wernicke-Mann. A segunda maneira de se manifestar uma marcha piramidal é quando a lesão piramidal é bilateral. Por exemplo, se eu tiver uma doença na foice, parafoicial, justamente na altura da área de representação primária do movimento, na área 4 de Brodmann, nós vamos pegar a representação dos dois membros inferiores. Ou, se eu tiver uma doença em qualquer nível da medula vertebral, bilateral em braçadeira, pegando as duas vias piramidais, depois que saírem, né, as eferências dos braços, então daqui para baixo, eu vou ter fraqueza nas duas pernas, eu vou ter doença piramidal nas duas pernas. E aí as duas pernas têm dificuldade de dobrar, isso aqui vai ser difícil bilateralmente. Como é que fica a marcha? A pessoa faz bilateralmente aquela báscula, com a perna estendida e aduzida, isso vai ficar com um aspecto, vai entrecruzar a perna o tempo inteiro, uma na frente da outra. Marcha em tesoura, uma marcha piramidal bilateral. Marcha parkinsoniana, é uma marcha extrapiramidal, na qual a pessoa tem pouca propensão a fazer movimentos involuntários normais. Não tem propensão a fazer movimentos involuntários normais. Quando eu mostrei a marcha normal, eu pedi para vocês observarem os movimentos associados dos braços normais e como é que a pessoa faz o giro de 180 graus. O paciente parkinsoniano tem pouca propensão a fazer duas coisas importantes e involuntárias da marcha, que são os movimentos associados normais dos braços e o giro de 180 graus. Ele vai fazer, a pessoa que tem a síndrome parkinsoniana, ele só vai fazer aquilo que é quase que voluntário da marcha. Eu vou caminhar. Tudo mais, tudo que for associado involuntariamente a esse ato, fica desprezado, não aparece. Então, o parkinsoniano caminha sem ter movimentos associados, girando em bloco. Então, sem movimentar os braços, às vezes pode ser uma coisa muito sutil, eu estou fazendo exagerado aqui, pode ser uma coisa meio assim, meio dura. E gira em bloco. Ao contrário do giro normal, que começa com o movimento dos olhos, depois que termina a possibilidade dos olhos da cabeça, depois que termina a capacidade do pescoço, o tronco, depois que termina o quadril, os pés. Nós giramos rostro caudalmente.
O parkinsoniano não. O parkinsoniano gira em bloco, gira com os seus pés. Marcha táxica. Novamente, a marcha táxica, assim como no equilíbrio estático, pode se manifestar uni ou bilateralmente. Se eu tiver uma doença táxica de um hemisfério cerebelar, a minha caminhada vai tender a ter quedas ou oscilações para um lado. Estou caminhando e uma coisa me puxa sempre para o mesmo lado. Ou pode ser mais sutil, quer dizer que eu caminhando de olhos abertos não acontece nada comigo, porque eu me controlo. Você pode pedir para o paciente fechar os olhos, caminhar contigo, você vai ficar junto do paciente, a pessoa fecha os olhos e em vez de reto ela tende a ir para o lado da lesão. Ou pode ser uma marcha cerebelar ebriosa, parecida com aquela de quem está embriagado, quer dizer, a pessoa já anda com o polígono de sustentação, que é o desenho que os pés fazem no chão, aumentado, polígono de sustentação aumentado. E aí caminhando com oscilações para quaisquer lados. Essa, nesse caso, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, esse tipo de desequilíbrio, essa marcha cerebelar sugere uma doença cerebelar, de novo, ou do verme cerebelar, ou da via aferente. Mas se for via aferente, não é assim. Em geral, quem não tem propriocepção, portanto, não sabe onde é que está o pé em relação ao tornozelo, a perna em relação à coxa, na altura do joelho, assim por diante, a pessoa se defende caminhando, olhando para o chão. Andando, olhando para o chão hesitantemente, pode ser até com um pouco de oscilação, mas sempre procurando outro tipo de percepção do espaço. Marcha neuropática. Nas neuropatias periféricas, onde existe uma lesão do axônio ou da mielina periférica, as manifestações vão começar, ou vão se iniciar, mais distais, porque são justamente os axônios mais longos aqueles que manifestarão o problema primeiro, aqueles mais atacados justamente pelo tamanho deles. Portanto, as neuropatias periféricas têm uma manifestação distal, tanto da sensibilidade quanto da motricidade. Na fraqueza, na falta de uma motricidade decorrente de lesão de nervo periférico bilateral, a caminhada é fraca lá na ponta, não aqui em cima, não nas regiões mais proximais, não na cintura pélvica. E aí o pé, eu não consigo levantar a ponta do pé do chão. O sujeito que tem neuropatia periférica se defende fazendo o quê? Ele vai caminhar, levantando mais o joelho do que nós, porque o pé está lá balançando, o pé está solto. Deixa eu fazer novamente. Ele vai caminhar levantando o joelho para que daí o pé todo saia do chão e ele não tropece no pé. Essa é uma marcha chamada de pé caído, ou pied tombant em francês, que se assemelha um pouco a um tipo de marcha militar. Então, a pessoa levanta o joelho para tirar o pé do chão. Isso é uma marcha neuropática. Marcha miopática. Em contrapartida com a neuropática, na marcha miopática, os músculos que se manifestam afetados primeiro, em geral, são os grandes, a musculatura mais possante, em geral, a musculatura pélvica. Nesse caso, são os iliopsoas que ficam entre o quadril e o nosso fêmur, os muito afetados, os glúteos, toda essa musculatura pélvica, que desestabiliza o quadril ao caminhar. E a caminhada é a mais difícil de se imitar, eu tenho grande dificuldade de imitar. Você vai caminhar como toda vez que tirar o pé do chão, desequilibrando o quadril. É uma coisa assim, eu estou exagerando com a mão para vocês tentarem visualizar. Tirei o pé do chão, caiu o quadril. Botei o pé no chão, caiu o quadril. Tô caindo o quadril do pé que sai. E com essa oscilação do quadril, para você não cair, você joga mais o tronco para trás e fica caminhando como se fosse uma pata, ou um pato, ou um ganso.
Em latim, Anserus é ganso e por isso que a marcha se chama de marcha anserina.